Você sabe e vai concordar com a gente, é um assunto muito sério. As notícias falsas ou então as chamadas fake news, e é uma bandeira aqui da Record TV, você já viu nos nossos intervalos, provocam pânico, principalmente agora, num momento muito delicado que estamos vivendo. Tanto que a Polícia Civil tem investigado todos esses casos, só para você entender, hoje 4 suspeitos foram identificados em Rio Preto, propagando essas denúncias infundadas. Vamos aqui ao vivo conversar com o Iri Macri, que vai falar um pouquinho sobre isso, até porque você vai trazer outras informações e contar para a gente, não sei se é possível nesse momento, se a gente já tem essa informação, o perfil dessas pessoas identificadas, porque a gente quer saber quem é essa pessoa do outro lado da rede que propaga fake news e através delas provoca esse pânico que a gente está vendo nas cidades do interior e ao longo do país, por todo o território nacional. Yuri, boa noite para você. Oi, Nelson. Boa noite para você, para os nossos telespectadores. O perfil dessa pessoa, que está propagando essa notícia falsa, na maioria desses casos, são de adolescentes que usam as mídias digitais para enviarem essas mensagens falsas, trazendo muito desconforto, apavoro, pânico para diretores, pais, alunos dessas escolas estaduais, municipais e particulares, não apenas de Rio Preto, mas também de toda a nossa região. Como a gente pôde observar na fala do Evandro Pelarim, a conduta que devemos ter diante dessas mensagens, e só para a gente trazer esse dado para o nosso telespectador. São mais de 18 pessoas identificadas aqui na nossa região, além dessas 4 pessoas hoje e 8 bem pertinho da gente mesmo aqui em Rio Preto e também toda a nossa região. Logo cedo, hoje pela manhã, a gente conversou com o delegado seccional que esteve no estúdio do Balanço Geral, trazendo informações sobre toda essa situação, o processo de investigação e quais são as punições previstas para essas pessoas que estão propagando essas notícias falsas. Vamos ouvir. A partir do momento que a Polícia Civil tem a notícia desses fatos, imediatamente nós iniciamos investigações pelo setor de inteligência, E na maioria dos casos nós estamos conseguindo identificar os autores desses fatos criminosos. É um trabalho minucioso e com certeza todas aquelas pessoas maldosas que estão cometendo esse tipo de delito serão identificadas. Aqui na nossa região, nós tivemos 18 casos na região, em Rio Preto 5. Dos 5 de Rio Preto, nós identificamos todos. E na região 13, nós conseguimos identificar 8, maioria adolescentes, que serão penalizados por terem criado um fake news, uma página de Instagram falsa, por ter mandado um WhatsApp falso, criando essa comodidade, essa apreensão em toda a população, principalmente nos professores e nos alunos. O adolescente é infrator, considerado infrator, ele pode responder por ameaça, por falsa identidade ao criar uma página de Instagram falsa e por divulgar, compartilhar essas notícias que são absurdas. Bom, tá aí a fala então do delegado seccional. É válido a gente ressaltar que diante dessas mensagens, caso algum pai, diretor, professor, caso chegue ao conhecimento dessas pessoas, o correto é se direcionar à Polícia Civil, para que a investigação seja feita e que essas pessoas sejam penalizadas, mesmo sendo um adolescente. Existe uma lei, existe uma regra para essas pessoas, porque não dá para que a gente tenha essas situações de pânico e de total apavoro na rede de ensino. Eu conversava, só para trazer uma contextualização para você, eu tenho uma grande amiga que é diretora de um grande colégio em Mirassol, e ela disse que após esses atentados, esses ataques em São Paulo, Santa Catarina, ela nunca vivenciou um período
tão crítico, denso dentro da escola. Segundo informações dela, na última semana invadiram até o sistema de câmeras, derrubaram o sistema de câmeras da escola dela. Tudo dessa forma. A gente sabe que existem adolescentes que têm muita habilidade com invasões a esses sistemas escolares, a questão aí do software, eles conseguiram derrubar esse sistema de monitoramento ali da escola dela, trazendo muito apavoro e, claro, eles entraram em contato com a polícia e tudo foi resolvido. Então esse é o direcionamento, não propagarmos essas mensagens e, se recebermos essas mensagens, entrar em contato com a polícia. Uma brincadeira de extremo mau gosto desses adolescentes. Com certeza, mau gosto é o mínimo, né, que a gente pode dizer. Agora, a gente conversando com as autoridades que têm feito essa identificação, eles dizem o seguinte: a gente chega até esse adolescente e o pai ou a mãe muitas vezes se diz surpreso: mas meu filho é boa gente, ele nunca me deu trabalho, por que ele está fazendo isso? A gente não pode generalizar de forma nenhuma, em nenhuma situação. Mas são muitos jovens e adolescentes que estão sendo criados nesse momento por influenciadores duvidosos, tendo acesso a conteúdos que são muitas vezes misóginos, preconceituosos, terroristas. E muitas vezes esse pai nunca foi à escola saber o que está acontecendo com seu filho. Nunca participou de uma reunião, não quis saber das notas, porque ele acha que a educação é exclusiva à escola. A escola é um apoio, a educação acontece em casa. E da mesma forma como ele nunca foi ao ambiente escolar saber do filho dele, ele não se preocupa com o que ele está tendo acesso. E essa pessoa vai se tornando uma pessoa, sabe, ô Yuri, perversa, porque se acostuma com tudo isso que, na verdade, não deveria existir. A gente é de um tempo em que o principal pilar da escola era a educação. A gente tinha que erguer a mão para conversar com o professor, se ia no banheiro, ia e voltava correndo, porque não queria atrapalhar o bom andamento da escola. Isso foi se perdendo. E muitas vezes, quando um professor chama a atenção de um aluno, esse pai e essa mãe que se sente surpreso nesse momento, ela se sente orgulhosa de dizer para todos: professor nenhum fala assim com o meu filho. E por conta dessa postura de pais, que muitos alunos se sentiram, adolescentes, livres, para se sentirem poderosos, empoderaram esses adolescentes que não têm limite, nunca se frustraram e não aprenderam a ouvir não. E é por isso que hoje muitos pais se sentem surpresos. Sabe por quê? Não é que seu filho não dá trabalho, é porque você nunca quis ter trabalho em saber o que está acontecendo na escola e muitas vezes, sabe o que acontece? Ele vai ser vítima, aliás, vai ser identificado como um caso desse, ou vai parar na polícia, como a gente já viu muitos casos, infelizmente. Se preocupe com o teu filho, porque isso não é obrigação da escola, não. Escola é educação. A parte principal acontece no ambiente familiar. Desculpa o desabafo aqui, Yuri, mas a gente tem que comentar sobre isso. Obrigado pela sua participação.